Olá a todas as pessoas que estão assistindo essa experiência, onde eu proponho usar o GeoGebra como uma extensão do caderno. Eu acredito que essa ideia possa apoiar os estudantes a desenvolver autonomia durante a conferência da resolução de um exercício. Eu darei apenas alguns exemplos para demonstrar a minha ideia. No primeiro exemplo, usarei anotações escritas à mão e depois o GeoGebra. Os demais, usarei apenas o GeoGebra para não prolongar demais o vídeo. Os exercícios foram organizados e postados pelo professor Marcelo Zubá no site Matemática ZUP. Aqui nessa janela à esquerda, a gente tem o enunciado, ok? Como o professor diz que é da categoria de álgebra, eu vou usar a janela CAS quando estiver trabalhando no GeoGebra. Vamos ver o exercício. Considere que a potência P em CV da moto CG 125 é expressa por P de V igual a AV ao quadrado mais BV mais C, em que V é a velocidade da moto, dada em km por hora, e A, B e C são constantes. Com base nessas informações na figura acima, que apresenta o gráfico de P, julgo o item. Se, no intervalo de 30 km por hora a 90 km por hora, o gráfico de P for uma reta, então P de V é igual a 3/20, multiplicando V, menos 5 meios nesse intervalo. Então, eu estou supondo que um estudante faria algo como que eu vou estar fazendo aqui. Se ele pede para eu pensar na expressão sendo dada por uma reta, provavelmente eu vou poder identificar que a expressão vai mudar, vai passar a ser do tipo A vezes V mais B. Depois, obviamente, eu vou aproveitar para olhar com mais carinho o gráfico e identificar. Quando a velocidade é 30 km por hora, a potência é igual a 2. Quando a velocidade é 90 km por hora, a potência é igual a 11. Passo a fazer o registro. Então, tem dois pontos que eu identifiquei, 30 para V, 2 para P, e o outro ponto é 90 para V, 11 para P. Espera que o estudante, então, faça a construção de um sistema linear de duas equações com essas duas incógnitas. Seria 30 vezes A mais B igual a 2 e 90 vezes A mais B igual a 11. Certo? Vou dar uns nomes aqui a gente justificar alguma das passagens e seguir. É claro que a resolução do sistema podia vir associada a várias propostas, mas aqui, analisando e julgando esse sistema, um estudante poderia decidir que se ele fizesse a subtração da segunda pela primeira equação, ele teria uma passagem para continuar. Então, vou colocar aqui, subtraindo 1 de 2. Tem que ser feito termo a termo. 90A menos 30A vai resultar para a gente em 60A. B menos B vai dar 0. E 11 menos 2 é igual a 9. O estudante prossegue. Ele vai saber que A é igual a 9/60avos. Caso ele se lembre, ou esteja, como dizem alguns, bem treinadinho, ele sabe que precisa encontrar a fração irredutível que vai representar o valor de A. Certo? Continuando no argumento, vamos dar um nominho aqui para essa terceira. Vou colocar.
Provavelmente o estudante faria o que agora? Ele ia substituir o A, que está na equação 1, pelo seu valor em 3. Então, nós temos, seria 30 vezes 3 vinteavos mais B igual a 2. Continuando, o B seria igual a 2 menos 90 vinteavos. Ele operacionalizaria essas frações, e uma das formas que ele poderia registrar é que a fração 40 sobre 20 é equivalente a 2, e agora, como as duas frações possuem o mesmo denominador, ele pode facilmente registrar, então, que a resposta seria igual a menos 50 sobre 20. Neste ponto, ele faria de novo a simplificação e chegaria ao resultado menos 5 meios. Para concluir, a gente espera que ele tivesse clareza que a expressão então seria do tipo A igual a 3 vinteavos, aplicando V, menos 5 meios. Passemos então a usar o GeoGebra. Vou deixar aqui de lado as nossas anotações e registro, para a gente poder conferir. Expressão P de V será A que multiplica V mais B. Eu encontrei o ponto 30. O outro ponto é 90, 11. E aí a gente viu lá, né? P de 30 igual a 2, já por nessa primeira equação. P de 90 igual a 11, a segunda equação. Dentro da mesma estratégia, a gente pode fazer, ó, subtraindo uma equação da outra. Então, ó, eu vou usar a hashtag porque ela copia a expressão quando eu digito o número da linha que eu quero. Eu quero a equação que está aqui na linha 5. Então, hashtag 5 menos hashtag 4, que é o da primeira. Novamente, e aí eu continuo, né? O que saiu na linha 6, copio hashtag 6 dividido por 60. Nosso registro para comparar e seguir o mesmo raciocínio. A gente vai pegar lá na equação 1, que no caso está na linha 4, e escrever 30 vezes 3 sobre 20 mais B igual a 2. Na mesma linha de raciocínio, com algumas passagens omissas, a gente vai copiar a expressão da linha 8 e subtrair 9 meios. Para finalizar, mesma coisa. Que agora vamos explorar melhor. Vamos substituir lá na expressão que eu tenho na linha 1, então vou copiar, hashtag 1, o quê? A lista que eu abro umas chaves, para dizer que isso é uma lista, A
e B, vamos, vírgula, abre outra chave para fazer outra lista, e vou substituir pelos valores que encontrei. O A é 3/20 e o B é menos 5/2. Legal, a gente pode comparar os dois processos, e se estiver um pouco mais seguro, o aluno vai poder voltar, portanto, no exercício e registrar. Sim, a expressão, dentro dessas condições, seria equivalente a esta. Marca o certo, responde, está correto, e aí ele pode prosseguir. Continuando, agora o exercício 2 apresenta um gráfico, uma expressão analítica que vai representar e um intervalo para definir o seu domínio. Eu estou sendo um pouco mais apressado para não alongar o vídeo. Tá? Quem quiser olhar a questão, discuti-la, resolvê-la, não esqueça de aproveitar o trabalho de Matemáticas Up. Bem, vamos lá. Aqui ele está pedindo para a gente, com essas informações, essa função definida nesse domínio, nesse intervalo de domínio, e sabendo que f de 1900 é igual a 10.8 e f de 1960 é igual a 10.2, julgar o item. O coeficiente angular m é negativo, pois a função f é decrescente. Posso fazer isso só por observação e lembrando de conceito, né, gente? Se esse segmento de reta for prolongado, a gente vai poder ver que o ângulo que ele faz com o eixo OT, no caso, no sentido anti-horário, a partir de OT até o segmento, tem um ângulo maior do que 90 e menor do que 180. A tangente nesse intervalo de ângulos é negativa. E o coeficiente angular de uma reta é determinado pela tangente desse ângulo. Aqui ele já podia responder. Outra coisa é lembrar do que é uma função decrescente. Né? O primeiro elemento do domínio, 1900, é menor do que o segundo elemento do domínio a ser considerado, que é 1960. No entanto, a imagem do primeiro é maior do que a imagem do segundo elemento desse intervalo. Domínio a ser considerado. Portanto, a função é decrescente e, pelo gráfico, seu coeficiente angular tem de ser negativo. Mas vamos ver como é que eu podia aproveitar aqui o CAS. Eu vou colocar f de t, vou definir que é m vezes t mais h, vou informar, gente, uma diferença. Agora eu estou trabalhando com essa segunda caixa, que é calcular o valor numérico, para que eu não tenha as expressões decimais representadas por frações, tá ok? Então, f de 1900, olha só, cadê o parênteses? F de 1900 é igual a 10.8, f de 1960 é igual a 10.2. Mesma coisa que eu vi no exercício anterior, mas eu vou aproveitar um outro comando aqui do ambiente, supondo que o aluno possa vir a conhecer, ele pode resolver uma lista de equações através de uma lista de variáveis. Então, lista, preciso das chaves. Apertei, chave ele já abre e fecha, e aqui eu posso copiar, como eu disse antes. Hashtag 2 para a primeira equação, hashtag 3 para a segunda, e a lista de variáveis é H e M. Olha lá, não fechou, melhor a gente fechar. Olha lá. Quem é o coeficiente angular quando eu olho para essa expressão? É o coeficiente que multiplica a variável independente t. Portanto, m. Segunda solução, m é igual a menos 0.01, portanto negativo. Mais um argumento que me ajudava a decidir que essa afirmação aqui é certa, marcar, responder, ver que está correto
e prosseguir. Neste próximo exercício, eu não tenho muito o que fazer porque eu percebi que falta uma figura. Então eu vou responder aleatoriamente, mesmo que esteja incorreto, eu vou prosseguir e vou trabalhar aqui com esse quarto exercício. Eu pretendo finalizar o vídeo. Tá legal? Então a informação é a seguinte: você tem a função f, definida de R em R, e tem como um gráfico uma parábola. Essa parábola satisfaz esta equação: f de x mais 1 menos f de x é igual a 6x menos 2. Isso para todo número real. Então, o menor valor de f de x ocorre quando x é igual. Bom, necessariamente, de novo, só na janela caso, a gente vai supor que a pessoa fez no braço, caso deseje, né? Aqui eu vou voltar a avaliar para trabalhar isso exatamente, porque eu quero que os resultados saiam na forma fracionária. E vou definir aqui uma função. F de x tem como gráfico uma parábola. Então, definitivamente, f de x é do tipo ax² mais bx mais c. Prosseguindo, a gente considera outra informação. Vamos escrevê-la aqui. F de x mais 1 menos f de x é igual a 6x menos 2. Vamos ver que aqui tem uma exigência conceitual um pouquinho maior, né? O que nós temos aqui é uma igualdade de polinômios. No primeiro membro, a diferença desses dois polinômios, que já foi possível ser feita porque eu defini f de x quando eu escrevi dois pontos igual a esse polinômio, ok? Permitiu que eu já fizesse a operação nesse primeiro membro aqui, todo, e resultasse nessa expressão. Veja então que eu tenho aqui é que a diferença desses dois polinômios é idêntica ao polinômio que está no segundo membro. Até porque se a pessoa tentar resolver essa equação resultante, ela vai perceber que ela tem apenas uma equação e duas incógnitas. Isso se considerar x como uma variável ou uma constante. Então, aqui o que é importante perceber é que eu tenho uma comparação de polinômios. Então, vamos ver os coeficientes. Ó, o aplicativo pode me ajudar nisso. Eu posso pedir o coeficiente do polinômio que está no lado esquerdo da equação em #2, só para copiá-la. Então, é 2a e o outro coeficiente é a mais b. Quem são os coeficientes do polinômio que está no lado direito da equação na linha 2? Então, #2 para copiar. 6 e menos 2. Comparando, aqui a gente vai poder obter as equações para resolver o nosso problema. Prosseguir. Então, o primeiro termo desse polinômio é igual ao primeiro termo deste polinômio, porque ambos são fatores associados ao fator x. Esse termo e este termo desse polinômio são independentes. Então, comparando ao polinômio do outro membro, o único termo que é independente é menos 2. Então, aqui eu poderia ver da mesma forma, né? O primeiro elemento dessa lista é igual ao primeiro elemento dessa lista, e o segundo elemento dessa lista é igual ao segundo elemento dessa lista. Então, se eu quisesse saber quais são os valores de A e B, isso seria fácil. Podíamos voltar a usar o comando resolver, trabalhar aqui com uma lista de equações. A gente pode, já por observação, escrever diretamente, né? Abre chaves para fazer a lista. Então, 2 vezes
A é igual a 6, vou colocar vírgula, e A mais B é igual a menos 2. As variáveis que eu quero que o comando considere, A e B. Bem? Então, eu tenho aqui uma lista que me diz que o valor de A é 3 e o valor de B é menos 5. O que mesmo problema teria para a gente considerar? Por que eu estou calculando o valor de A e B? Bom, a princípio, é só isso que eu poderia fazer com as informações que foram dadas. Mas ele pede para eu pensar no menor valor que a função f de x assume quando x é igual a um determinado valor. Bem, o aluno aqui podia simplesmente se lembrar que a função quadrática tem como gráfico uma parábola, e essa parábola tem sua concavidade determinada dependendo do valor de A. Nessas condições, o valor de A será 3. Ele é maior do que 0. Então, ele precisaria lembrar se essa concavidade é para cima ou para baixo. Como é um exercício, está com velocidade, ele não queria conferir, ele vai aceitar, talvez, que se estamos falando de menor valor, essa concavidade é voltada para cima para que o vértice dessa parábola represente o menor valor. O aluno podia simplesmente lembrar qual é o x do vértice, ou poderia aproveitar aqui um pouquinho o aplicativo e, conhecendo o comando soluções, pedir para resolver o que está aqui na linha 1. Como é que ele conseguiu resolver isso daqui? Por que ele chegou a esses valores? Bem, o comando soluções é pegar o polinômio, igualá-lo a 0, que aqui provavelmente esse comando utiliza um algoritmo matricial, então ele considera um sistema homogêneo. Claro que isso não é coisa para se falar para todos os alunos, mas o importante aqui é que a gente pudesse perceber que se ele tem conhecimento da parábola, ele ia se lembrar que o x do vértice é o ponto médio entre as raízes dessa parábola. Então, se eu achar o valor médio entre este valor e este valor, eu tenho o x do vértice. Então, eu poderia escrever aqui x underline v, para ficar x do vértice, é igual, e aqui é um pouquinho mais, só para fechar o vídeo, de comandos, tá legal? Eu não quero escrever essa expressão, vou copiá-la diretamente. Então, eu vou dizer o seguinte, vou abrir parênteses, porque eu vou pegar o primeiro valor, somar com o segundo e dividir tudo por 2. Então, quem é o primeiro valor? Ele é o elemento que está na lista da linha 6, então vou pedir para copiar. Opa, perdão, vou dar um enter aqui para colocar elemento que está na lista. Para copiar da linha 6, hashtag, posição 1. Isso, ó, vou sair do colchetes, vou somar com o elemento que está na lista da mesma linha, hashtag 6, agora a posição 2, e vou pedir para dividir tudo isso por 2. Por que eu estou fazendo isso mesmo? Porque eu estou lembrando que o x do vértice é o valor médio entre os valores de x quando y é igual a 0. Ó, x do vértice é menos b sobre 2a. Ele podia simplesmente só lembrar e fazer uma substituição e aí seguir. Bom, para nossa resposta isso ficou fácil. A gente percebe que só depende de b e de a, e o valor de a e de b estão bem acessíveis. Então vamos aqui, para finalizar, substituir nessa expressão da linha 7, então copia hashtag 7, substituir o quê? Vou abrir, fazer uma lista, substituir o valor de A e B
pelos valores que eu obtive, que são 3 e menos 5. Então, o x do vértice dentro dessas condições é igual a 5/6. Venho e volto aqui no exercício. Esse seria o menor valor. Claro que tudo isso seria interessante se a gente fizesse uma análise gráfica, mas o vídeo já está ficando muito comprido, vocês já devem estar um pouquinho cansado de assistir, e o que eu queria era propor essas possibilidades para que passasse pela crítica de vocês também, que estão usando isso, o GeoGebra em sala, ou simplesmente para compor suas atividades em aulas expositivas, e perguntar, será que a gente não teria como permitir a um aluno, se ele usasse o cálculo simbólico ou mesmo as representações gráficas como uma extensão do caderno, uma possibilidade de estimular a autonomia dele para que ele não dependa somente da concordância da resposta sendo dada pelo professor? Agradeço por assistirem e um abraço a todos. Ah, sim, vamos lembrar, né? Marcar o item C, que é 5/6, responder, está correto. E assim poderíamos prosseguir. Por último, eu já agradeci, eu sei, mas eu quero ressaltar que todas essas resoluções que eu dei são baseadas, é claro, em hipóteses, existem outras formas de fazer isso, mas eu espero ter mostrado para vocês a minha ideia. Um abraço a todos.